pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Geralmente eu falo nos meus vídeos sobre pessoas que, por bem ou por mal, tentaram fazer o melhor para o seu país ou para o seu povo. Mas neste vídeo eu vou falar de alguém que só tentou ajudar a si mesmo e é considerado um grande vilão. Al Capone é um dos criminosos mais famosos de todos os tempos, a ponto de seu nome ter se tornado sinônimo de gangster. A mistura de glamour e violência que ele trouxe para o público ainda fascina gerações. Hoje eu vou contar para vocês a história de como ele se tornou o grande chefão do crime organizado de Chicago. Os pais de Al Capone foram o barbeiro Gabriel Capone e a costureira Teresa Raiola. Eles nasceram na região de Salerno, perto de Nápoles, e imigraram para os Estados Unidos em 1893. Com 2 filhos. Esse foi um dos períodos em que as pessoas deixaram a Itália, saídos especialmente dessas regiões do sul. Como eu contei no vídeo sobre a unificação italiana, a reunião do país com um único governo acabou favorecendo o norte industrializado e aumentando ainda mais a diferença econômica em relação a essas áreas mais agrícolas. Os mais desfavoráveis só tinham 2 saídas para melhorar de vida: ou entrar para o crime ou emigrarem. Gabriel e Teresa se instalaram no distrito do Brooklyn, em Nova York, onde tiveram outros 7 filhos. Alfonso Gabriel Capone nasceu nessa cidade em 17 de janeiro de 1899. Ele cresceu numa área muito pobre, onde a saída de boa parte da juventude era a criminalidade, assim como também acontecia na Itália. Mas Al, como era conhecido desde criança, parecia ser capaz de encontrar uma outra saída: os estudos. Ele entrou para uma escola aos 5 anos de idade e se destacou por ser dedicado e inteligente. Por outro lado, ele tinha problemas com a disciplina rígida da escola católica e vivia se metendo em confusão, porque tinha um temperamento muito explosivo. Foi isso que causou o fim repentino dessa tentativa de melhorar de vida. Ele agrediu uma professora com um tapa na cara e acabou sendo expulso. Aos 14 anos, Al Capone começou a trabalhar nos pequenos empregos que conseguia. Entre outros, ele conseguiu ser funcionário de uma loja de doces, de uma pista de boliche e de uma encadernadora de livros. Capone também jogou por um tempo num time de beisebol semiprofissional, mas sem a escola para dar um rumo na vida, Capone começou a se envolver com gangues juvenis que se juntavam para cometer vandalismos e pequenos furtos. Mais tarde, ele acabou se envolvendo com a gangue de Five Points, uma das mais poderosas de Nova York, que atuava em Manhattan e era formada principalmente por jovens de origem italiana ou irlandesa. Foi nessa época que Capone passou a fazer serviços para Franklin Yale, um jovem italiano que era dono de um bar em Coney Island. Yale também era um gangster conhecido pela habilidade tanto na extorsão como no assassinato. Capone começou entregando recados e mais tarde se tornou segurança do bar. Um dia, enquanto estava trabalhando, ele resolveu passar uma cantada numa moça, só que o irmão dela ouviu e não gostou nada. Ele atacou Capone com uma navalha e cortou o rosto e o pescoço dele 3 vezes do lado esquerdo, deixando grandes cicatrizes. Por causa delas, Capone ganhou o apelido de Scarface, que ele odiava. No auge da fama, ele costumava posar com o lado direito virado
para a câmera, para evitar exibir as cicatrizes. E Yale trabalhava para Johnny Torrio, um gangster de nível muito mais graúdo que eles, e que atuava junto com a gangue de Five Points. Ele mantinha negócios legais, mas o grosso do seu dinheiro vinha mesmo do jogo ilegal, prostituição, tráfico de ópio e agiotagem. Capone acabou caindo nas graças de Torrio, que se tornou o seu mentor. Embora pudessem estar unidos no crime, havia muita rivalidade entre italianos e irlandeses em Nova York. Isso não fez nenhuma diferença para Capone, quando ele conheceu numa festa uma jovem de origem irlandesa chamada Mary Josephine Corrin, mais conhecida como May. Ela era 2 anos mais velha, tinha mais educação e vinha de uma família com melhores condições financeiras. Os dois se apaixonaram e as coisas avançaram depressa demais, até mesmo para a época. Em 4 de dezembro de 1918, nasceu um filho, Albert Francis Capone, conhecido como Sonny. Mas eles só se casaram em 30 de dezembro. Apesar da estranheza de alguns associados, a família dele não se importou com a união. Há quem diga, inclusive, que eles até viram com bons olhos que o filho se casasse com uma moça que era também católica, mas tinha um nível social melhor que o deles. Capone e May não tiveram outros filhos, provavelmente porque ele contraiu sífilis enquanto trabalhava nos prostíbulos de Torrio e acabou passando para a esposa. Essa também deve ser a causa dos problemas de Sonny, que era praticamente surdo desde pequeno. Capone procurou dar ao filho, ao menino, o melhor tratamento possível e, de acordo com todos os relatos, ele era muito amoroso e atencioso com a criança e com a esposa, embora não fosse exatamente fiel a ela. Ele também era muito ligado aos pais e aos irmãos, entre os quais era visto como um pacificador. Mas isso era só dentro da família, porque fora dela, Capone continuava sendo impulsivo e violento. Uma vez ele perdeu no jogo de cartas, então ele matou o vencedor a tiros e pegou todo o dinheiro. Já depois de se casar em 1919, ele se desentendeu com um membro de outra gangue e o espancou até quase matá-lo. Como os rivais prometeram retaliar, Yale sugeriu que Capone fosse para Chicago trabalhar nos negócios de Torrio nessa cidade. E foi assim que Al Capone chegou ao lugar ao qual veio a ser associado. Ele tinha 20 anos, era ambicioso, inteligente e destemido. Capone se adaptou bem à nova cidade e acabou levando toda a família, não só May e Sonny, mas também a mãe, que já estava viúva, e os seus irmãos. Torrio o colocou para trabalhar em um dos seus bordéis, onde também eram realizados jogos ilegais, mas não demorou para Al Capone começar a promover lutas de boxe, o que o levou a ser mencionado nos jornais pela primeira vez. Esse empreendedorismo chamou a atenção do chefe de Torrio, James Colosimo, conhecido como Big Jim. Com isso, Capone começou a ascender ao mundo do crime de Chicago. O evento mais importante que encorajou a atividade criminal de Al Capone foi, ironicamente, uma lei. Tratava-se da 18ª emenda à Constituição norte-americana, mais conhecida como Lei Seca. Ela entrou em vigor em 17 de janeiro de 1920, justamente o aniversário de 21 anos dele. Essa lei proibia fabricar, vender, transportar e importar qualquer tipo de bebida. Mas como eu expliquei no episódio sobre os loucos anos 20, não era proibido beber nem servir produtos alcoólicos. Então, muitos lugares trataram de estocar o álcool para atrair público, oferecendo uma dose de cortesia para a pessoa que comprasse outra coisa, por exemplo, comida. Capone e Torrio viram nisso uma excelente oportunidade.
Se as pessoas não podiam conseguir álcool dentro da lei, isso abria espaço para oferecer de maneira ilegal, o que era o negócio deles, trabalhar com a ilegalidade. Só que Colosimo não via desse jeito. Ele achava que esse negócio da lei seca ia atrair atenção demais e poderia afetar as outras atividades do grupo. Então, preferiu não arriscar. Coincidência ou não, em 11 de maio de 1920, Colosimo foi atraído para um falso pretexto para um dos seus restaurantes em Chicago e foi assassinado a tiros. Acredita-se que o matador tenha sido Frank Yale, que teria sido levado de Nova York especialmente para cometer o crime. Ele chegou a ser investigado pela polícia, mas nunca foi acusado por falta de provas. Outra versão afirma que o assassino teria sido Capone. Em qualquer caso, é quase certo que o mandante tenha sido Torrio, que foi o maior beneficiado. Ele assumiu a liderança da gangue, que passou a ser chamada de Chicago Outfit, e começou a investir em contrabando de bebidas. Torrio estava convencido que, para isso dar certo, ele precisava evitar uma guerra com as outras gangues. Então ele costurou um acordo, formando um cartel. A cidade foi dividida entre os diversos grupos e ninguém podia vender bebida no território dos outros. Logo, a Chicago Outfit se tornou a maior gangue da cidade. Capone comandava boa parte do esquema de contrabando e, mais uma vez, mostrou a sua visão empreendedora do crime. Nos primeiros anos da proibição, a maior parte da bebida contrabandeada para os Estados Unidos vinha do sul, principalmente o rum que vinha do Caribe. Só que Chicago ficava bem ao lado da fronteira com o Canadá, então Capone teve a ideia de criar uma nova rota de contrabando vindo de lá, chegando a instalar uma fábrica de uísque de centeio nesse país. Já para a cerveja, que era mais perecível, ele mantinha fábricas ilegais dentro dos Estados Unidos. Para aumentar ainda mais os lucros, Capone colocou um dos seus irmãos mais velhos, Ralph, a cargo de um negócio legal de bebidas não alcoólicas. Legal até a página 2, porque eles usavam de intimidação para monopolizar as vendas. Outro irmão, Frank, atuava como capanga e lidava com os políticos comprados da cidade de Cícero, para onde a Chicago Outfit havia se expandido. Em 1º de abril de 1924, ele foi enviado para intervir nas eleições e manter o controle da cidade. A polícia chegou para controlar o tumulto e abriu fogo, matando Frank. Já Vincenzo, o mais velho dos irmãos Capone, não seguiu a carreira criminosa. Ele fugiu de casa ainda adolescente, mudou de nome para Richard Hart e, por uma ironia, acabou trabalhando para a polícia, fazendo cumprir a lei seca. Ele só soube das atividades dos irmãos pelos jornais. Mas a paz entre as gangues não durou para sempre. Em 1924, Torrio foi procurado por Jim Oberon, líder da gangue de Northside, que era formada principalmente por irlandeses e poloneses. Ele reclamou que alguns associados da Chicago Outfit, os irmãos Gena, estavam vendendo bebida em seu território. Torrio disse que ia resolver, mas não fez muita coisa. Oberon, então, começou a retalhar, até que ele descobriu que a polícia ia dar uma batida numa fábrica de cerveja que as duas gangues mantinham em sociedade. Então ele procurou Torrio dizendo que queria se aposentar e vender a sua parte por $500 mil. O negócio foi feito, mas na mesma noite a polícia invadiu a fábrica. Muitos membros da Chicago Outfit foram presos, inclusive Torrio, que, além de ter que pagar fiança para todo mundo, perdeu o dinheiro e a cervejaria. Para não
afetar o equilíbrio de tudo isso, o Torrio acabou colocando panos quentes em toda essa situação. Mas, ao invés de ficar quieto, Oberyn acabou entrando em outra confusão. As duas gangues tinham sociedade em um cassino clandestino e, certa noite, quando ele estava dividindo os lucros com Capone, começou a reclamar que um dos irmãos Gena tinha feito uma grande dívida de jogo. Capone sugeriu que, por cortesia, a dívida fosse perdoada, mas Oberyn ligou para o devedor e exigiu o pagamento em uma semana, com a maior grosseria. Depois desse insulto, Torrio não tinha mais como evitar o conflito. Alguns dias mais tarde, faleceu o líder da Unione Siciliana, uma organização de italianos dominada pelas gangues. Em 10 de novembro de 1924, Frank Yale, o pistoleiro favorito de Torrio, e outros 2 homens entraram na floricultura que Oberyn possuía para buscar uma coroa de flores que tinham encomendado a ele. Quando Oberyn foi atendê-los, ele foi morto com 5 tiros. Como era de se esperar, a gangue de Northside decidiu se vingar, o que iniciou uma guerra. Em janeiro de 1925, eles tentaram emboscar Capone, que saiu ileso. Pouco tempo depois, membros da Northside atacaram Torrio e a sua esposa em frente à casa deles. Torrio foi baleado muitas vezes, mas conseguiu sobreviver por muito pouco. Capone assumiu os negócios enquanto Torrio estava se recuperando no hospital. Mas o chefão decidiu que estava cansado dessa vida. Ele se aposentou e voltou para a Itália para curtir o resto da vida e a sua fortuna. Aos 25 anos, Al Capone se tornou o chefe de uma imensa operação criminosa que faturava por ano o equivalente a mais de $1 bilhão em valores atuais. De repente, o menino pobre do Brooklyn se transformou num homem riquíssimo que podia cobrir a esposa de presentes e pagar as melhores escolas e médicos para o filho. Ele mesmo se vestia com as roupas mais finas e ficou conhecido pelas joias que possuía. Capone controlava uma grande rede de contrabando e produção de bebidas, além de bares e cassinos ilegais, além dos bordéis, casas de apostas e clubes noturnos. Ele era um grande fã tanto de ópera quanto de jazz e dava emprego e proteção a muitos músicos negros, chegando a pagar um guarda-costa para acompanhar um pianista em uma de suas turnês. Por esse e outros motivos, ele tinha um bom relacionamento com a comunidade negra da cidade de Chicago. E vários membros dela estavam a seu serviço. Mas a ambição de Capone não tinha chegado ao limite. Logo, ele começou a expandir a atividade da sua gangue para outros estados. Também buscou criar uma aparência respeitável, tornando-se sócio de várias empresas legais, o que permitia lavar o dinheiro ganho com o crime. O que não era muito legal era a maneira como ele conseguia isso. Ele costumava pedir para entrar numa sociedade em troca de proteção, que, no caso, era contra ele mesmo e a sua gangue. Quem não aceitava acabava tendo seu negócio destruído. Quanto mais dinheiro entrava, mais Capone conseguia influência por meio de suborno e corrupção. Para ter uma ideia, em 1927, William Haley Thompson, candidato à prefeitura de Chicago, aceitou fechar os olhos para a bebida ilegal, em troca de uma módica contribuição de $250 mil. E assim a sua eleição foi assegurada por ataques a locais de reunião dos seus adversários, que levaram à morte de 15 pessoas. E obviamente nem adiantava reclamar, porque metade da força policial estava na folha de pagamento de Al Capone. No meio de tudo isso, a guerra contra a gangue do Northside
continuava. Ambos os lados cometiam atentados um contra os outros. Em setembro de 1926, Capone levou um grande susto quando foi atraído até a janela do hotel onde estava e foi atacado a tiros de submetralhadora Thompson, uma arma que virou sinônimo dos gangsters da época. Ele escapou sem nenhum arranhão, mas pagou todas as despesas médicas das pessoas feridas no ataque. E 3 semanas mais tarde, conseguiu assassinar o líder da gangue rival. Outra disputa foi com Joey Aiello, um antigo aliado que se virou contra ele ao ser preterido na liderança da Unione Siciliana. Ele tentou assassinar Capone várias vezes. Na primeira, ofereceu uma fortuna para um chefe de cozinha colocar veneno na comida, mas o homem denunciou a trama. Em represália, Capone mandou destruir uma loja do rival com tiros de metralhadora. Então Aiello começou a contratar assassinos, mas todos acabaram sendo mortos antes de completar o serviço. Ele nunca desistiu, por isso acabou sendo assassinado em 1930. Por tudo isso, Capone começou a temer cada vez mais por sua segurança. Ele passou a viver em Cícero, bem longe do alcance do North Side. E em 1928 comprou uma casa em Palm Island, na Flórida. Por segurança, Capone mandou May e Sonny viver ali, embora a separação tenha sido bem difícil para a família. Mas ele os visitava sempre que os negócios permitiam. Capone estava na Flórida quando ocorreu uma das ações mais violentas que ele ordenou. Tudo começou com uma disputa por causa de uísque canadense. Apesar da rivalidade com a gangue do Northside, Capone continuava fornecendo bebida ilegal para os bares clandestinos deles. Mas o novo líder, Bugs Moran, conseguiu um carregamento mais barato e cancelou o negócio. O novo uísque era inferior e não foi bem aceito pelos consumidores, mas quando a gangue tentou comprar de Capone novamente, que era melhor uísque, ele recusou vender. Moran então começou a atacar o carregamento de uísque que era trazido para Chicago Outfit por uma gangue de Detroit. Claro que isso prejudicou os lucros de Capone e ele decidiu que essa ameaça precisava acabar de uma vez. A gangue de Northside tinha seu quartel-general em uma garagem de caminhões e ele mandou alugar um apartamento em frente para observar os movimentos deles. Em 14 de fevereiro de 1929, dia de São Valentim, alguns dos membros mais importantes da gangue estavam reunidos na garagem esperando por Moran. De repente, um Cadillac preto parou em frente e dele desceram 5 homens. Alguns deles com uniformes policiais. Os homens mandaram todo mundo entrar e se alinhar de frente para uma parede. Então começaram a atirar contra eles com submetralhadoras Thompson. Depois, os pistoleiros saíram pela porta da frente com os homens vestidos de policiais, fingindo que os estavam prendendo. No total, 7 pessoas morreram no massacre de São Valentim. 5 membros da gangue e 2 civis que não tinham nada a ver com isso. Moran escapou por pouco. Quando ele estava chegando, ele viu o carro parado e achou que os policiais estavam dando uma batida no local. Por isso, ele foi até a esquina e ficou tomando um café, enquanto os colegas eram mortos. Mais tarde, afirmou à polícia que Capone era o responsável, mas o gangster apresentou um álibi. Ele estava na Flórida desde janeiro se recuperando de uma broncopneumonia. Os jornais deram uma imensa cobertura ao massacre, o que catapultou o nome de Capone ao nível nacional. Ele virou uma celebridade do crime, aparecendo nos jornais cercados de pessoas famosas e dando entrevistas em que se gabava de não pagar impostos, porque
o governo não taxava dinheiro ilegal. Isso porque ele não assistiu o vídeo que tem aqui no canal a respeito da vida bizarra em Roma, porque aí ele saberia que dinheiro não tem cheiro e qualquer tipo de dinheiro paga imposto, mesmo os ilegais, mas eu tô dando spoiler aqui do que vai acontecer mais pra frente. Se por um lado ele aparecia cada vez mais, por outro começou um clamor público contra a violência do crime organizado. E isso começou a preocupar outros chefões ao redor do país. Eles convidaram Capone para um encontro em Atlantic City, onde o convenceram a chamar menos a atenção. Como parte do acordo, ele e um dos seus guarda-costas foram até a Filadélfia, onde foram presos por posse de arma por 3 policiais que estavam na lista de pagamento de Capone. Ele foi julgado no dia seguinte e condenado a 1 ano de prisão. Capone foi libertado por bom comportamento em março de 1930 e encontrou um país muito modificado. Isso porque, em 24 de outubro de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York deu início a um período de recessão mundial, que ficou conhecido como Grande Depressão. De olho na sua imagem, Capone fez a parte dele, doando dinheiro para caridade e abrindo refeitórios para alimentar os mais pobres. E com prisão e tudo, a fama dele chegou ao auge. Uma semana depois de ser libertado, Capone estampou a capa da revista Time. Também foi nessa época que uma organização civil chamada Comissão de Crime de Chicago começou a denunciar o crime organizado na cidade, publicando uma lista dos maiores inimigos públicos. Capone teve a honra duvidosa, vamos dizer assim, de ser considerado o inimigo público número 1. Mas essa vida de crimes não podia durar para sempre. Logo depois do massacre de São Valentim, o FBI começou a investigar Capone, mas perceberam que era muito difícil chegar perto dele. Ninguém aceitava entregá-lo. Os policiais corruptos não iam atrás dele e, ainda por cima, o chefão não tinha nenhum bem em seu nome. Entrou então em cena o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, que se juntou ao Departamento de Justiça para criar uma unidade especial com o objetivo de derrubar as gangues responsáveis pelo contrabando em Chicago. Essa unidade era formada inicialmente por 6 agentes da lei seca, liderados por um investigador de 27 anos chamado Elliot Ness. Numa cidade conhecida pela corrupção, eles ficaram conhecidos por serem incorruptíveis. Por isso, foram apelidados pela imprensa de Os Intocáveis. Ness e os seus agentes começaram a perseguir as cervejarias e destilarias da Chicago Outfit, diminuindo os seus lucros com a bebida ilegal e dificultando que eles continuassem pagando subornos. Mas, mesmo com mais de 5.000 acusações de violar a lei seca, Al Capone continuava impune. Então, eles tentaram outra tática. Os agentes tiveram acesso a registros financeiros da gangue e decidiram acusar o chefão de evasão fiscal. Afinal, ele mesmo tinha confessado que dinheiro ilegal não pagava imposto. Ele devia ter assistido meu vídeo. Em março de 1931, Capone foi acusado de ter dívida com o fisco em mais de 200 mil dólares, o equivalente hoje a 4 milhões. Ele foi condenado em outubro a 11 anos de prisão e uma multa de 50 mil dólares. Capone foi levado para um presídio em Atlanta, mas em 1934 ele foi transferido para a legendária prisão de segurança máxima de Alcatraz, que tinha acabado de ser inaugurada. Um ano antes, a lei seca tinha sido revogada. Nessa prisão, a saúde de Capone começou a piorar, principalmente por causa da sífilis, que começou a afetar sua capacidade mental. Ele também sofreu com sintomas de abstinência de cocaína, em que estava viciado. Em geral, Capone era considerado um detento com um bom comportamento.
tanto que recebeu autorização para tocar banjo numa banda formada na prisão. Mas em 1938, o seu estado mental estava tão prejudicado que ele foi transferido para o hospital da cadeia. No ano seguinte, ele conseguiu fazer com que a sua sentença fosse comutada por motivos de saúde. Capone passou os seus últimos anos com May na casa de Palm Island, onde ela e Sonny tinham vivido durante todo o período da prisão do marido. Em 1940, Capone foi um dos primeiros pacientes a receber penicilina para o tratamento da sífilis, mas já era tarde demais para reverter o dano cerebral causado pela doença, que o deixou com a capacidade mental de uma criança de 12 anos. Al Capone morreu em 1947, aos 48 anos, depois de sofrer um derrame e uma parada cardíaca. A vida do maior gangster de todos os tempos acabou virando uma grande inspiração para a cultura popular, especialmente para o cinema. Sua fama levou à criação de um gênero cinematográfico inteiro, os filmes de gangster, que começaram a aparecer na mesma época do seu julgamento em 1931. Um dos primeiros foi Scarface, estrelado por Paul Mooney no papel de um gangster claramente inspirado em Capone. Esse filme teve um remake em 1983 com Al Pacino no papel principal, que é considerado um dos maiores clássicos do gênero. Capone também foi retratado em séries de TV, virou personagem de livros, se tornou tema de dezenas de filmes, inspirou o nome de vários rappers e até deu título a uma música de Raul Seixas. Mesmo sendo um vilão, ele continua fascinando gerações do público, mesmo provando, né, com o fim da sua vida, que o crime não compensa. Bom, se assistiram esse vídeo até o final, deixa aqui embaixo o seu comentário. Para não politizar, vamos colocar Raul Seixas, boa, porque se eu perguntar para vocês qual, na sua opinião, é o maior ladrão de todos os tempos, eu sei que isso vai virar politização total, vai ter briga, então coloque aí o nome do Raul Seixas, que escreveu uma música muito legal sobre o Al Capone, e ver se te emenda e tal. Então vamos ver se todo mundo se emenda e vamos pensar na cultura e não na política. Gente, vocês assistiram até aqui o vídeo, muito obrigado. Se vocês quiserem contribuir com o canal, vocês podem mandar um pix para nós ou entrar pro clube do canal, o link tá aqui embaixo. E aquele avisinho de praxe, não esqueça de você ver se você tá inscrito no canal, se não tá inscrito, se inscreva, e se teu sininho tá ativado para receber as notificações. Tem sempre vídeo novo no canal às 8h30 da noite, toda quarta-feira. E não se esqueçam de divulgar esse vídeo e outros aqui do canal, tá legal? Um abraço, muito obrigado pela força, até a próxima.